Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, eu gostaria, senhor presidente, de dizer aqui da nossa alegria, deputado João Leite, de ter aprovado hoje um requerimento da Comissão de Segurança Pública, cujo teor do requerimento é uma moção de aplauso ao trabalho, ou melhor, aos relevantes trabalhos prestados ao longo de uma carreira de 20 anos do Sargento Vitor. O Sargento Vitor é o sargento que foi preso, infelizmente, que foi preso por uma, eu diria, uma ação precipitada da Corregedoria da Polícia Militar, que agiu em legítima defesa, não só própria, mas também de um outro menor que estava apreendido portando drogas naquela operação da Serra. O que nos deixa estarrecido, deputado Sebastião Costa, que o sargento Dalson Ferreira Vitor, ele possui 20 anos que é policial militar. Está conceituado no melhor conceito na sua carreira, que a classificação chama-se A50. Esse é o melhor conceito na sua carreira, na sua vida de policial militar. E eu, por diversas vezes, tentei falar na tribuna desta casa na semana passada, mas pela inscrição não consegui falar. O que nos assusta naquela ocorrência policial é que o sargento, primeiro, combatendo o crime, recebeu denúncia através do 181, que a nossa central de comunicações, o Sicop, repassou para as guarnições do 22º Batalhão, com apoio, inclusive, do 1º Batalhão. A primeira denúncia dava conta que 5 criminosos armados estavam posicionados no interior do bairro Serra, lá no aglomerado da Serra. As viaturas foram para o local, fizeram um chamado rastreamento, tentaram localizar os criminosos, não encontrou. O sargento Vitor era comandante de uma dessas viaturas. Retornou ao patrulhamento, foi atender uma outra ocorrência policial. Mais tarde, o Sicop anuncia novamente que havia 5 criminosos exibindo armas de fogo, todos eles, diga de passagem, todos eles exibiram arma de fogo e que estavam impondo o medo a moradores e abordando moradores em plena favela. O sargento Vitor, cumpridor das suas obrigações, profissional competente, profissional combativo, responsável acima de tudo, deslocou-se com a sua viatura, deputado Inácio, para fazer a abordagem aos 5 criminosos que estavam armados. Organizou com outras equipes uma incursão no aglomerado, onde 5 bandidos estavam armados e exibindo suas armas. Dividiu-se as equipes e fizeram o que nós chamamos na atividade policial de uma incursão. 2 dos criminosos, dos 5 que estavam armados, vindo em direção, fugindo do cerco das outras equipes, viu em direção ao sargento Vitor e ao seu patrulheiro. O sargento deu voz de prisão e os 2 criminosos, de arma em punho, miraram contra o sargento. Não sobrou outra alternativa, deputado Sebastião Costa. Porque não sobraria nem para o sargento Vitor e também não sobraria para qualquer um de nós que víssemos 2 marginais com a arma na mão, dirigindo, vindo em sua direção. O que acontece? O sargento Vitor dá voz de prisão em ato contínuo. Não sendo obedecido, dispara um único disparo. Faz um único disparo de arma de fogo com a sua pistola de
ponto 40 da carga da Polícia Militar. O cidadão caiu, aliás, continuou correndo e recebeu o tiro, mais à frente, cai mais adiante, com a arma ao lado do seu corpo. Os policiais, verificando que ele ainda estava com vida, promovem o socorro desse cidadão, que mais tarde, foi ser ouvido no auto de prisão em flagrante uma enfermeira que esteve no local. E aí, para desfazer o disse-me-disse de uma parcela da imprensa que buscou a condenação do sargento, que é um homem sério, um homem honrado, pai de família, a enfermeira que pôs os jornais, e depois os militares perceberam, doutor Wilson, que aí não havia uma morte definitiva, até porque eles têm que ter essa dúvida, porque na dúvida socorra a vítima. Ninguém ali é médico, ninguém é perito para testar, socorreram o criminoso. Pasmem, muito diferente do que foi divulgado. Eles levaram de 10 a 12 minutos do local do crime a chegar no pronto-socorro do Hospital 23. Numa demonstração de profissionalismo, numa demonstração que verdadeiramente não era a intenção do sargento matar aquela pessoa. Bom, mas vamos falar de quem é que estava com a arma em punho. Que uma parcela da imprensa inverteu toda a lógica de uma sociedade que deseja, cada vez mais clama por segurança. E uma sociedade que deseja que o policial seja combativo, que ele seja firme na sua ação. A sociedade, ela não quer o policial violento, corrupto, macrifuso, mas ela quer um policial firme, combativo, que é o caso do sargento Dalson Ferreira Vitor. É o mesmo cidadão, este de nome Helenilson Eustáquio da Silva Costa, tratado por uma parcela da imprensa, doutor Wilson, como servente de pedreiro. Aí essa parcela da imprensa deveria ter mais coragem de dizer a verdade. Este indivíduo é criminoso contumaz. Pesa sobre a sua pessoa 3 mandados de prisão. Mandado de prisão, cujo processo já houve condenação por tráfico de drogas, sendo chamado de servente de pedreiro. Do outro lado, o policial virou bandido. E o bandido virou mocinho. Mas essas inversões, deputado Inácio Franco, essas inversões que uma parcela da imprensa faz, afeta, doutor Wilson, o psicológico, o moral de tropa de quem está na rua. Porque a polícia encolhe. A polícia fica receosa de fazer abordagem. E daqui a pouco está sendo o seu nome estampado no jornal na condição de vilão. O que o sargento Dalson Ferreira Vitor fez no dia 26 naquela abordagem policial é o que eu faria, quantas vezes fosse necessária, porque eu já disse dessa tribuna e vou repetir. O cidadão no meio de uma rua que sacar uma arma para um policial fardado, ele não tem boa intenção, doutor Wilson. Se ele está na rua vendo a viatura policial com o policial fardado e ele saca a arma em punho, mirando nesse policial, ele só pode ser bandido. Ele não é um cidadão de bem, porque um cidadão de bem não faz isso. Primeiro, que ele não vai estar armado. Segundo, que ele não vai empunhar uma arma em direção ao policial. Qual foi a reação do sargento Vitor? Aquilo que preconiza as instruções da prática policial, deputado João Leite. Aquilo que preconiza o Código de Processo Penal. O que é? Nesses casos, o que diz o Código de Processo Penal? Na possibilidade de sofrer uma injusta agressão atual ou iminente, ele vai usar moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão. O que o sargento fez? Sacou da sua arma, gritou polícia, para, e eles vieram. Ele deu um único tiro. Esse cidadão sofreu tiro, continuou correndo e caiu mais à frente. Mas o que me entristece é a covardia que alguns comandantes da Polícia Militar
tem feito ao ficar calados, esperando a manifestação da imprensa para saber de que forma vão posicionar. E posicionaram de forma mais covarde possível. Largaram o companheiro no fronte, que é pai de família, 20 anos de serviço, no conceito A50, concursado, pessoa de bem, policial honesto, trabalhador, defensor da sociedade, que estava lá para desarmar um grupo de criminosos. O assessor de imprensa da Polícia Militar, o tenente-coronel Luiz Alberto, vai no aglomerado da Serra dizer que o sargento estava preso para dar satisfação a traficantes, a bandidos, como depois a própria polícia e a própria imprensa foi perceber. Por isso que a imprensa não está dando mais nenhuma vírgula, deputado Romo, porque percebeu o erro. Essa parcela da imprensa que crucificou o sargento Vitor, pai de família, deputado João Leite, pessoa de bem, honrada, uma ficha impecável, há 7 anos trabalhando no aglomerado da Serra, nunca havia feito um disparo, e quando fez em legítima defesa própria, de terceiro, que era o menor que estava cautelado, e agiu conforme preconiza, não só a prática policial, como determina o Código de Processo Penal. Disse ao deputado João Leite, esse homem tem que ser condecorado na Comissão de Segurança Pública. Esse homem deve ser lembrado para encorajar os nossos companheiros policiais honrados. E eu falo isso, deputado Romo, porque eu exerci a atividade e eu sei o tanto que ela é espinhosa. Um pequeno descuido, ao invés de morrer, ou você morre ou você vai para a cadeia. Essa é um pequeno descuido. Frações de segundo. Concedo a paz. Eu quero aqui dizer, deputado Romo, que tive o zelo de fazer uma visita ontem ao sargento Vitor dentro do 22º Batalhão. Já havia feito várias consultas e ver que ele realmente é um graduado de valor. E nós, deputado Romo, deputado Inácio, nós temos que ter um zelo enorme com esses policiais que querem enfrentar o crime. Porque se esse policial honrado, trabalhador, que tem na profissão vocação, se esse homem recuar, o crime vai tomar conta. O bairro Serra, o aglomerado da Serra, desde aquele episódio do ano passado, que houve sim um desacerto, e que os culpados estão sendo processados e julgados na forma da lei, até hoje o batalhão Rotan não voltou a patrulhar. Imagine que nós não podemos fazer isso. Amanhã acontece um outro desacerto, aqui não pode patrulhar. Amanhã acontece lá na região sul, não pode patrulhar. Na leste não pode patrulhar. Essa ordem foi uma ordem equivocada do comandante do policiamento especializado, chamado Coronel Carvalho, que foi a imprensa e mentiu. Disse que a Rotan continuava subindo. O que aconteceu com o aglomerado, deputado Inácio? Os bandidos tomaram conta do aglomerado. Bandido está expulsando moradores. Nós temos queixa na comissão, expulsando moradores. Este cidadão, chamado Helenilson, que foi chamado de servente de pedreiro pela imprensa, traficante condenado pela justiça, com mandados de prisão em aberto, esse moço colocou para fora um pai de família e exigiu que ele fizesse um empréstimo de 30 mil reais, quase que esse moço fez e teve a orientação do gerente. O Ministério Público já estava monitorando ele há meses pelo chefiar a quadrilha no aglomerado da Serra. Imagine, eu encerro aqui dizendo o seguinte, os senhores deputados, as senhoras deputadas, preste muito bem atenção, se nós não valorizarmos aqueles que estão dispostos a enfrentar o crime tomará conta do nosso Estado, assim como subjugou o Rio de Janeiro por mais de 4 décadas. Nossa polícia é uma polícia séria, uma polícia honrada, e os comandantes não podem recuar, tem que dar apoio, tem que ser firme e demonstrar que o Estado precisa prevalecer, o Estado de Direito, e não o crime organizado, como vem se colocando na Serra, no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. Muito obrigado, presidente. Com a palavra para